Meu nome é Adriano Sá, sou líder médico na Roche Pharma Brasil, membro da atual diretoria da SBMF e estou aqui para uma troca sobre carreira na indústria farmacêutica com Sueli Kamagai Inouye, gerente executiva de pesquisa clínica Neurofarma, e Lênio Alvarenga, diretor médico na Novartis Brasil. Sueli e Lênio, sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa. E para começar, eu gostaria que primeiro vocês nos dessem um breve resumo da sua trajetória profissional na indústria farmacêutica até aqui, como que vocês chegaram até aqui. E para isso, Sueli, as damas primeiro. Então tá bom dia Adriano, bom dia Helênio. Primeiramente queria agradecer o convite, né, para esse bate-papo. Acho que sempre é muito gostoso, né, tá falando um pouco da nossa perspectiva, né, de profissional, enfim, e espero que isso ajude a esclarecer algumas coisas, a incentivar outros profissionais, né? E, bom, falando um pouquinho da minha carreira, né? Eu comecei na indústria faz bastante tempo. Esse ano, 30 anos atrás, né? Eu diria. E tudo começou com um estágio na antiga Hext, que nem existe mais, na área de assuntos regulatórios, né? Então, na verdade, eu comecei minha carreira numa área e depois, em 92, eu me juntei a Bristol Myers Squibb. Lá, eu continuei nessa área de assuntos regulatórios por uns 4 anos e depois eu fui para a área de pesquisa clínica, ainda dentro da própria Bristol Myers. Apareceu uma oportunidade interna e eu fiz uma transição. Era dentro da mesma diretoria, então foi uma transição bastante simples, né, diria. E aí eu continuei, né? Agarrei essa oportunidade de aprendizado em pesquisa clínica e estou na pesquisa clínica há 26 anos, né? Até hoje, né? Nunca mais larguei, na verdade. E depois de uns 8 anos no total na Bristol Myers, fui para Abbott, que hoje é AbbVie. Também fiquei mais uns 8 anos, foi aí que começou a minha carreira gerencial, né? Então, de construir equipe, construir um departamento de pesquisa clínica. E depois da AbbVie fui para Amgen, no seu início de empresa no Brasil. Na verdade, eu fui a primeira funcionária da empresa, né? Então, foi um startup inicial, um pontapé inicial, começando com pesquisa clínica. E depois de uns 3 anos e meio, eu me juntei à Eurofarma, que é uma das três, né? É a única que não é a multinacional, né? É uma empresa regional latino-americana, de capital nacional. Então, estou na Eurofarma já faz 10 anos, né? Então, essa é a minha carreira. E sempre foi em pesquisa clínica depois da área de assuntos regulatórios. E acho que é isso. Interessante, Sueli, uma vasta experiência e acho que daqui a pouquinho a gente vai querer entrar mais em detalhes para entender os aprendizados que você teve com isso. Lênio, nos conte um pouquinho de como você chegou até aqui na indústria farmacêutica. Obrigado, Adriano. Obrigado, Sueli, pelo momento juntos aqui. Também queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a SBMF. Eu lembro muito quando eu estava pensando nessa transição de carreira e não achei muita informação sobre isso, além dos grandes amigos que me ajudaram, vocês vão entender na história. Mas eu acho que é super importante a gente ter informação e ter mais gente falando sobre essa possível transição como uma das possibilidades dentro da carreira para quem trabalha na área da saúde. Eu fiz medicina na Federal de Uberlândia, aí depois fiz residência de oftalmologia aqui na Unifesp. E durante a residência, um grande amigo me apresentou a indústria, e aí eu comecei a pensar no assunto. Depois de um tempo, eu consegui uma vaga na Pfizer para um lançamento de um produto na minha especialidade, dentro da área de Medical Affairs. E a minha carreira sempre foi permeada por grandes líderes, e os meus grandes líderes na época decidiram que talvez fosse legal eu fazer um período na pesquisa clínica para entender mais sobre a indústria farmacêutica e sobre como a área médica ou conhecimento científico se traduz em medicamentos. E parte desse plano era assumir uma posição de gerência de estudos clínicos, que foi um grande desafio, mas também, de novo, fui inserido dentro de uma equipe que me ajudou muito à época,
e consegui me desenvolver nessa área. E logo depois da Pfizer, eu também fui trabalhar com pesquisa clínica na Roche, e continuei esse processo de aprendizado e consolidação dentro da pesquisa clínica. Dentro da Roche apareceu a possibilidade de voltar para a área de Medical Affairs, que foi muito legal, porque não era sair totalmente de pesquisa clínica, então continuava com ela muito grande com a área de pesquisa clínica, então não dava muito essa sensação de perda. Fiquei um tempo com a área médica, depois assumi uma combinação da área médica com a área de acesso, também foi uma experiência muito boa, também com grandes líderes e grandes equipes que me ajudaram nesse desafio. E no ano passado eu me juntei à Novartis como diretor médico da área de Farma Brasil, onde eu estou até hoje. Interessante, Lênio. E ouvindo vocês dois, é interessante ver como existem caminhos diferentes, e nós temos, como SBMF, fazendo algumas gravações com alguns convidados, e é interessante como existem vários caminhos possíveis para chegar até a indústria farmacêutica. Bem rico, bem interessante isso daí. Sueli, eu começo com uma outra pergunta agora, então, para a gente entrar mais em detalhes nos seus aprendizados. O que você considera que foi o seu fator de sucesso para você estar há quase 30 anos, aos 30 anos na indústria farmacêutica? Como que você vê na sua carreira isso daí? Tá. Bom, eu acho que, assim, quando eu fiz a minha graduação em farmácia, né, no começo, assim, acho que como todo estudante, né, de universitário, ainda não sabe exatamente para onde você vai direcionar a sua carreira, né, e aí eu tive a oportunidade de ter algumas matérias que me deram uma certa introdução à indústria, mas desde o começo eu já sabia que eu não queria uma coisa ligada a uma rotina ligada, por exemplo, à produção, a controle de qualidade, garantia de qualidade, laboratório, né? Então eu queria algo diferente. E aí, quando surgiu a oportunidade também de fazer um estágio, acho que o estágio sempre é muito importante para você sentir um pouco o que você pode fazer dentro da indústria, né? E você tem grandes aprendizados. Eu acabei parando na área de assuntos regulatórios, que é uma área mais, vamos por assim dizer, administrativa, né? Não é operacional, digamos assim. E aí eu acho que eu me encontrei, né? Então, eu fiz o estágio e depois, assim, eu logo não entrei direto para uma posição, né? Eu acabei fazendo uma transição em uma farmácia de manipulação por quase um ano, e aí apareceu uma oportunidade também, sempre permeado, como o Lene falou, por amigos, né, por indicações, e acabei voltando para a indústria, e aí que começou. E aí na hora que eu entrei na indústria, eu acho que assim, o principal fator que faz a gente persistir é você gostar daquilo que você está fazendo mesmo, né? Então eu me encontrei na indústria, eu adorava aprender sobre a questão do desenvolvimento de medicamentos, de você trazer ao conhecimento, né, sobre tudo que se faz para você ter um medicamento registrado e depois comercializado. Então, e você dentro da indústria, você entende também como tudo é regrado, como tudo é permeado por ética, por um trabalho assim de várias áreas, né, de vários profissionais, e que tudo tem que estar muito ligado, né, muito linkado. E isso assim sempre me fascinou, né? Então acho que um pouco assim de gostar do dia a dia, porque o dia a dia não é, dentro da indústria, ele não é um dia a dia muito fácil, né? É um dia a dia de bastante trabalho, de bastante momentos, às vezes estressantes. Então, acho que precisa ter perseverança também, né? Então, paciência. Acho que também o outro fator, eu diria os 3 fatores, né? Gostar do que eu faço, perseverança, porque eu sempre
quis e sempre insisti, né? Nunca desisti. E paciência, né? Minha carreira sempre foi muito compassada, né? Ela não teve. Nada foi muito rápido, nada, né? Então, assim, e eu acho que tudo bem, sabe? Eu acho que é uma coisa que você aprende todo dia e isso te enriquece mesmo como pessoa e como profissional, né? Então, acho que isso que eu sou vem de tudo, toda a minha bagagem, de tudo que eu passei de bom e ruim, né? Então, acho que é isso. Interessante, Sueli, bem interessante mesmo. E quando eu te ouço, conecto com algumas histórias da minha carreira também. E eu gosto muito de quando você fala. A minha interpretação é que você define o que é sucesso, você define a velocidade da sua progressão de carreira, você define como você quer colocar a sua carreira, né? Não existe uma coisa já pré-definida, né? A carreira é mais uma bola que o equilibrista da vida tem que equilibrar, né? E a gente define qual a velocidade, qual a importância de cada bolinha, família, amigos, espiritualidade. Exatamente. Interessantíssimo. Tá bom. Lênio, nos conte um pouquinho da sua parte agora. É muito difícil falar depois de vocês dois, mas vou tentar fazer um resumo. Eu concordo muito com o que a Sueli falou. Acho que o segredo está em você conseguir trabalhar com algo que não só seja compatível com a sua felicidade, mas que contribua com a sua felicidade. Acho que esse talvez seja um dos grandes pontos. Eu sempre falo que eu estou vivendo o plano B da minha vida. Meu plano A, com certeza, seria ter uma vida acadêmica, estar na academia até hoje, que eu dediquei os primeiros anos da minha formação, os 10 primeiros anos, na vida acadêmica, mas eu falo que é um B de bom. E porque eu sinto que eu gosto da complexidade e acho que é uma complexidade onde eu consigo usar todo o conhecimento que eu adquiri na minha graduação e pós-graduação, mas eu também gosto muito dos cenários onde existe uma interação com outras abordagens de problema. Então, sempre me fascinou muito a abordagem cognitiva do outro para um problema que eu também estou pensando. E acho que isso na indústria farmacêutica tem muito. Você vê como o outro pensa, tentar juntar com o que você pensa e ter uma solução para ambientes complexos e com muitas interfaces. Então, acho que isso é uma coisa que é necessária e é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, acho que contribui muito, além de ter encontrado pessoas que facilitaram muito com a osmose de conhecimento ao meu favor durante a minha trajetória. Eu gostei muito de quando você coloca, Lênin, o plano B. Aí, de novo, eu me identifico, né? A minha mãe fala, por exemplo, que eu não sou mais médico, que eu saí da... Então, é interessante isso. E aí eu fico pensando na minha trajetória de carreira, mas eu adoro o que eu faço hoje também. Aí eu queria estender essa pergunta para vocês. Quando que vocês perceberam que o plano B se tornou um plano A, ou um plano relevante, ou uma coisa que te daria prazer também, que vocês gostariam de seguir aquilo? Olha, eu não tive essa formação, eu não tinha essa visibilidade na faculdade, na minha formação, eu não sabia o que era isso, mas quando eu conheci, eu gostei. Teve esse turn point, teve essa questão de o bichinho da indústria farmacêutica picar vocês e falar assim, não, eu vou investir nisso. Sueli? Teve sim. E foi, para mim foi bem no comecinho, assim, né? Logo que eu fiz o meu estágio de fato, sabe? Aquela questão que o Lênio pontua bem, né? Dos desafios diários, da complexidade, né? De fazer você ter que pensar em uma saída, né? É algo assim que me atrai pelo desafio em si, né? É um dia a dia desafiante, né? Então, acho que no meu caso, acho que foi mais fácil, né? Acho que no caso do profissional médico, acho que sempre tem algumas possibilidades e deve haver aquela fase em que você fica, ai meu Deus, mas eu me dediquei, eu queria cuidar dos pacientes e agora eu vou ter que eu estou encontrando uma outra maneira de cuidar dos pacientes, né? Então é uma outra visão completamente diferente, né? Acho que para o farmacêutico talvez tenha sido seja mais fácil, né? Assim como foi para mim, não sei. Mas enfim, agora eu acho que o Lênio pode dizer melhor. Lênio? Eu acho essa é uma pergunta, uma das coisas muito legais da minha posição é ter a oportunidade de conversar sobre carreira. E essa é uma pergunta que eu revisito muito, porque eu acho que ela se aplica a vários outros cenários de várias outras pessoas com as quais eu interajo conversando sobre carreira.
Para mim foi muito uma percepção da diferença entre ponto e faixa. Eu sempre A gente sempre ouve quando você é mais jovem, ou mesmo quando você pensa assim, de que existe um ponto onde você vai, um ponto específico que você quer atingir na vida, que vai ser compatível com as suas ambições pessoais, de coisas que você quer conseguir fazer, com as suas ambições profissionais. E você imagina aquela posição e é aquela posição que você quer. E quando eu fui percebendo e vivendo muito a vida acadêmica, eu percebi que, na realidade, não é necessariamente um ponto. Existe uma faixa de coisas que você pode fazer e que são compatíveis com a sua ambição pessoal e com as suas ambições profissionais. E para mim fez muita diferença ver amigos que eu admirava muito e que eu achava que seriam muito a cara do futuro acadêmico que eu queria, indo para a indústria e sendo felizes na indústria, genuinamente felizes na indústria. Acho que esse foi meu turning point. Pessoas com perfis que eu admirava, que eu vi que conseguiam ser felizes, e aí eu comecei a expandir. Falei, talvez eu esteja com uma visão muito, muito míope de achar que a minha ambição tem que ser um ponto, essa posição específica dentro da carreira acadêmica. Por que que isso é o que eu quero e acho que é compatível com as minhas ambições? E aí, ao fazer essa análise, eu percebi que tinha uma faixa de coisas que eu poderia fazer. E aí entra quando mais eu conheci sobre a indústria farmacêutica, mais eu vi que essas posições da indústria farmacêutica estão dentro dessa faixa. E acho que fiz uma boa escolha. Sempre falo que é um plano B de muito bom. Interessante isso, eu acho que tem ricos aprendizados na fala de vocês dois. Eu consigo acrescentar só que apenas que eu vivenciei muito do que vocês dois colocaram e eu me descobri preconceituoso e com bias, né, na minha profissão antiga quando eu olhava para a indústria farmacêutica. Que nem a Sueli colocou no começo, eu fiquei surpreendido pela ética, pela qualidade, pela robustez dos estudos. Eu vinha de uma grande universidade que fazia mestrado, doutorado, e a hora que eu via a robustez dos estudos clínicos da indústria, eu falei, opa, eu não esperava isso. Então, é interessante e é importante, eu acho que essa vivência, que nem a Sueli colocou no começo, da gente vivenciar, fazer um estágio, de alguma forma tentar chegar mais próximo dessa realidade para ver de fato, porque nós temos os nossos preconceitos. Partindo para um outro ponto que eu gostaria de ouvir de vocês, a gente também vê colegas e pessoas que entraram na indústria e que não progrediram, abandonaram. O que vocês consideram que poderia ter sido os fatores que fazem essas pessoas não se adaptarem? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Sueli. Bom, dentro da pesquisa clínica ou daquilo que eu vi, né, eu acho assim que as pessoas que eu vi que não seguiram carreira, né, na indústria tem diferentes fatores, né, que influenciaram, né? Uma é a questão de se adaptar a essa rotina da indústria mesmo, né? Então, muitas vezes, a depender da posição, é uma rotina permeada de viagens, né? É uma rotina permeada de compromissos, eventos, né? Enfim, com médicos, etc., que requerem de você uma certa dedicação do seu tempo, que pode ser aquele tempo que você considera pessoal, né? Então, de influenciar o seu dia a dia, a sua rotina, né? Então, isso é um ponto. O outro ponto foi questão de adaptação também, novamente, à rotina na questão da velocidade, né? Velocidade com que a indústria farmacêutica anda, né? Ela é muito diferente da velocidade de uma carreira acadêmica, por exemplo, né? Então, existe a necessidade de você lidar com várias questões que são internas e externas. Então, você interage com o seu cliente externo, muitas vezes o profissional médico, né? Então, a classe médica, e você encontra profissionais muito diferentes, né? Então, o seu público, ele é muito amplo, e você tem as expectativas que são da própria indústria, né? A expectativa interna mesmo, né? Que você também tem que atender, né? Então, você tem que atender dois mundos
que nem sempre eles são assim, congruentes, né? Então, a sua habilidade de você lidar com essa diversidade, ela é muito importante, né? E a indústria, ela requer uma velocidade de mudança muito pronta, muito imediata, né? Então, o profissional que está dentro da indústria farmacêutica, ele precisa ser um profissional aberto a mudanças. E muito aberto a mudanças, né? Então, desde o seu mindset, que nem o Adriano pontuou a respeito do certo preconceito que a gente tem, né? Então, você tem que ter uma cabeça muito aberta, né? E eu acho que, às vezes, isso não é tão fácil para todos os profissionais, né? Então, acho que precisa ter essa questão de flexibilidade, de adaptabilidade, que eu acho muito importante, são características muito importantes para você persistir mesmo, né? E assim, um outro fato que pode não ser feliz, diria, né? Mas acontece em qualquer carreira, em qualquer situação, é você ser desligado eventualmente de sua posição. Não necessariamente porque você é um mau profissional, mas porque eventualmente aquela posição mudou e aí você, né, você não se adaptou. E depois a recolocação, que é muito difícil eventualmente, né? Existem momentos de aquecimento no mercado. O mercado farmacêutico é um mercado muito, diria, de, não sorte, mas é um mercado que sempre, mesmo durante as crises, é um mercado que sobrevive bem, né? Existe uma necessidade dos pacientes, da classe médica, e ninguém vive sem medicamentos, né? Então, acho que isso ajuda o mercado, né? Mesmo atravessar crises, etc., né? Mais facilmente do que outros segmentos. Mas os profissionais, a hora que você é desligado, a sua velocidade de recolocação vai depender de uma série de fatores, inclusive das suas próprias habilidades e capacidades, né? E aí, se acaba eventualmente levando mais tempo do que o esperado, muitas vezes a pessoa volta para um caminho que é outro, né? Que é o da clínica ou enfim, vai para um outro segmento, né? E eu acho que isso acontece também. Interessante, ele ressoa em mim a questão de que nós da ciência, independente de qual área específica temos um ambiente onde as mudanças são um pouco mais lentas, e a gente, quando faz essa migração, vai para um ambiente onde a adaptabilidade tem que ser mais rápida, as mudanças são mais constantes. Então, é importante ter alinhamento dessas expectativas e ter consciência que esse ambiente mudou, né? Perfeito. Exatamente. Lênio? Como a senhora já falou das primeiras coisas que eu ia falar, fiquei pensando o que eu poderia complementar. Acho que tem um ponto muito importante também, que quando você, nas profissões da área da saúde, quando você está fora do ambiente tão regulado da indústria farmacêutica, é mais fácil traduzir a sua intenção em ação e impacto. E você tem a sociedade sem regular muito como você faz essa trajetória. No seu consultório, você, o paciente, como você toma as decisões, não tem tanta regulamentação. Eu acho que parte do que algumas pessoas não se adaptam dentro da indústria é que existe um arcabouço gigante de regras que a sociedade coloca para você deixar muito claro qual a sua intenção, qual o seu tipo de ação e quais impactos podem ser esperados da sua ação. Acho que essa complexidade e essa arena de formalidades, às vezes, frustra. Eu acho que isso é um marcador bem importante das pessoas que vêm felizes dentro da indústria farmacêutica e das que vêm mais frustradas dentro desse ambiente. E acho que, especialmente falando do profissional médico, eu acho a variabilidade de quando você está liderando as discussões e quando você está dando suporte às discussões, do quanto você define as suas prioridades, do quanto você ajuda nas prioridades que vão surgindo em outras áreas, acho que isso também é bem diferente dentro da indústria farmacêutica do que do ambiente da prática médica. Mas você tem que aprender a ver a beleza disso. Estou trabalhando numa indústria agora que quer
como slogan maior, reimaginar a medicina. Então é importante você também ver a beleza do como é você ver o outro de outra área, como é que aquilo ressoa com ele, como é que você pode ajudar. Acho que esse é o grande trade-off. Você trabalha numa arena muito mais formal, você não decide tanto as suas prioridades, elas vêm muito de outras áreas, ela vem muito de coisas que acontecem que não estão sob o seu domínio, que é menos comum dentro da sua profissão na prática médica. E acho que esse balanço, quando você consegue ver o quanto você também aprende com essas interações que você não teria, eu acho que faz um mix de quem realmente é feliz dentro da indústria e daqueles que precisam de outros ambientes para chegar lá. Ele percebendo o feedback do Lênio, que a gente está colocando sempre ele para segunda, eu vou começar por ele agora. Sim, sim. Senão ele fica em desvantagem, né? Exato, a gente está roubando todas as respostas dele ali. Em nenhum momento eu falei que era desvantagem. Para mim é muito mais fácil, que eu só preciso complementar, vamos deixar bem claro. Tá bom. Mas, Lênio, vamos lá. Eu queria ouvir de você, a gente percebe, a gente vê, convive muitas pessoas que estão dentro da indústria farmacêutica, ou que acabaram de entrar, ou que estão há um tempo, em muitos momentos pensaram ou têm como objetivo ir para fora, ir para a matriz, fazer uma carreira internacional. Como que é isso? Que pontos, primeiro, que a pessoa tem que considerar nessa decisão? Né? De novo, a gente estava falando mudar de meio ambiente acadêmico para a indústria, agora, da indústria na Brasil para global, que pontos ela tem que considerar e quais os caminhos possíveis, quais as dicas que você daria? Apesar de, pela indústria farmacêutica, não ter feito essa trajetória, eu acompanhei grandes colegas que fizeram, e as minhas dicas seriam muito você entender que isso é uma consequência de uma percepção dos seus colegas sobre você. E que você precisa trabalhar com esta percepção e não necessariamente como um meio final, e ter isso muito claro que você está trabalhando para que a percepção do seu trabalho seja adequada para aquele objetivo maior. Deixando mais claro, não esquecer que não é só uma questão de a pessoa que está fora gostar de você neste momento de seleção. As empresas têm mecanismos onde vão se buscar opiniões multifacetadas sobre a sua performance. Então, tenha certeza de que a impressão sobre o seu trabalho ela é o mais uniforme possível e ela é o mais correspondente ao que você realmente entrega. Então, não foque muito em um lado, esquecendo de todo o ambiente no qual você está inserido. Talvez esse tenha sido a abordagem mais correta que eu tenha visto nos casos de sucesso. Além disso, eu acho que você precisa ter certeza do que é essa experiência que você está buscando. Por que ela é importante para você e saber não só interpretar isso muito com seus objetivos e com o que te faz realmente ter engajamento no trabalho, mas saber que você tem uma história para contar de como aquilo faz sentido, porque vão te perguntar muito isso, e acho que todos os selecionadores internacionais estão sempre buscando aquela pessoa que entende qual vai ser o ônus e o bônus daquela posição e daquela movimentação, mas que também consegue mostrar que aquilo faz sentido dentro do plano que eu tracei para a minha carreira. Acho que essas seriam as minhas dicas principais. Sueli? Bom, eu acho que eu vou emendar um pouco o raciocínio do Lênio, né? Eu também acho assim, muito importante você entender que realmente, acho que a carreira internacional, ela acaba sendo consequência mesmo de um trabalho já de uma dedicação já de algum tempo, né? Normalmente e com mais sucesso isso ocorre na medida em que você está numa empresa, né? E mostra o seu trabalho, faz os outros perceberem, né, a sua dedicação, a sua capacidade, enfim, de adaptação, inclusive.
e a oportunidade. Então, ela tem que ter uma combinação, assim, um pouco de sorte, né? E um pouquinho também de oportunidade que surge, né? Então, assim, a questão novamente da adaptabilidade, porque é, fazer uma mudança, mudar de país afeta não só a sua vida profissional, ela afeta a vida pessoal, né? Então você tem que pesar muito aquilo que vai ter de consequências para sua família, né? Então você tem que estar consciente, né, de que isso vai acontecer, né? Então não é simplesmente uma adaptação sua só, né? Mas é uma adaptação de rotina mesmo, diária, que envolve outras pessoas, né? A questão de ficar longe de família, de amigos, a questão também de você trabalhar num ambiente, numa cultura que é completamente diferente, né? Por mais que você seja flexível, o seu entorno vai ser muito diferente daquilo que você está acostumado, daquilo que você viveu a sua vida inteira, né? Então, a questão do idioma, a questão dos hábitos, né? A gente sabe que o brasileiro, ele é mais chegado, né? Então, tudo bem que a rotina do Covid mudou muita coisa, todo mundo foi para um ambiente virtual, enfim, mas ainda assim, acho que a interação, né, entre pessoas, a gente gosta muito disso, né? E eventualmente você vai para um país que é completamente diferente, né? Você vai ficar entre aspas, mais isolado, né? Então, assim, ter muita consciência do quanto isso vai te afetar e aquilo que você versus aquilo que você quer, né? Então, acho que vai ter muito de sacrifício e de ganho, né? Sacrifício e ganho. E isso tem que ser um balanço que fique razoável para você suportar, né? Então, acho que isso é importante, sabe? Muito bem, Sueli. Acho que é o balanço, né, que nós estávamos colocando de carreira, vida pessoal, análise e expectativas. E caminhando para a nossa última pergunta da nossa roda de conversa, a pandemia mudou muita coisa, permitiu o trabalho remoto, a gente já vê alguns frutos disso, de empresas abrindo posições 100% online, a pessoa sempre vai trabalhar online, a gente vê outras com trabalhos globais, a pessoa sediada aqui. A minha pergunta para vocês é: qual o perfil do profissional de saúde? Para aquela pessoa que ainda não entrou, está numa formação ou está pensando nessa migração, o que ele deve se preocupar com hard skill, mindset? Para onde vai essa carreira da indústria farmacêutica e como eles podem se preparar? Lênio. É uma excelente pergunta. Acho que todo mundo, não só na indústria farmacêutica, mas em todo o mercado do trabalho, está tentando entender um pouco isso. Eu acho que a minha resposta, Adriano, nós cada vez mais, acho que teve um momento na indústria farmacêutica onde as relações poderiam ser muito isoladas. Você tinha componentes que tomavam a decisão e muito, muito de uma maneira sequencial, não tão matricial. Você explica sobre a ciência para um profissional, esse profissional junto com o seu paciente tem total capacidade de tomar aquela decisão e o paciente tem total capacidade de implementar essa decisão. Hoje em dia, a gente está num ambiente muito mais complexo, onde essa cadeia de decisão tem vários outros fatores. Então, para mim, a resposta seria: você precisa ter uma super capacidade de conexão, então ser um especialista na sua área, mas entender muito como a sua área interconecta com todas as outras, e aí é super importante conversar com quem já está trabalhando na indústria para ter certeza que você entende o que isso quer dizer. E acho que a pandemia trouxe ainda um layer adicional, que é você precisa conseguir fazer essas interconexões e ser uma pessoa que ajuda o ecossistema a fazer todas essas decisões. E muitas vezes numa interação como a gente está aqui hoje, digital ou à distância, ou em mecanismos de comunicação que cada dia mudam um pouquinho e você também precisa se adaptar. Não é um desafio fácil, mas eu sempre falo que eu acredito muito no papel social da indústria farmacêutica. Eu acho que é brilhante o que a gente faz. Então, se você está pensando, venha, porque apesar de tudo que a gente está falando aqui parecer muito desafiador, é muito legal ver o impacto que a gente tem na sociedade e nos pacientes.
Sueli? Bom, eu acho que para mim, assim, o que eu poderia dizer, né, para os profissionais que estão pensando em fazer essa transição, é, enfim, eu acho que você tem que, como que eu vou dizer? Você tem que entender que o seu skill isolado, né? O isolado que eu digo, a sua capacidade técnica, por exemplo, né? Ela faz parte da sua formação, inclusive universitária, acadêmica, etc. E ela vai te ajudar, né? Ela te insere no ambiente da indústria farmacêutica, tá? E você precisa ter uma capacidade de aprimoração, então a indústria ela te possibilita se aprimorar em diversas áreas com mais facilidade. Eu acredito bastante nisso, né? Porque você vê muitos assuntos, você tem acesso a muita informação, né? E às vezes a informação mais precoce, né? Então você tem muito oportunidade de aprender e aprimorar sua capacidade técnica. Mas como o Lênio falou das interações, etc., o que ajuda e o que talvez seja mais importante é você querer e gostar de lidar com pessoas, né? Então, assim, isso parece ser bem simples, mas não é. É a parte mais difícil que você tem. E a hora que você vai pensar numa carreira dentro da indústria, não adianta, você vai seguir para uma carreira como líder, né? E como líder você tem que ter algumas habilidades que são assim muito importantes, né? Então a questão de empatia, de você entender o outro, né? E conseguir modular a sua pessoa, né? Então, assim como você lida com diferentes clientes ou diferentes médicos, né, que são seus clientes, cada um é diferente. Então, saber lidar com essa diferença, ela é muito importante, né? E você vai ter time embaixo de você, né? Então, as pessoas são completamente diferentes. Nós estamos lidando agora, hoje, com profissionais muito jovens, de uma geração que, sinceramente, é completamente diferente de mim, né? Eu sou mais velha que vocês, enfim, né? Então, assim, sou da geração X e agora a cabeça, né, do profissional novo que está aí no mercado, ele funciona completamente diferente, né? Então, você ter essa... primeiro, a abertura, né? A capacidade de aceitar isso, né? Porque assim, é muito complexo tudo isso, né? E lidar com diversas pessoas diferentes que tiveram experiências diferentes também, né? Então acho que isso define o líder que você vai ser, né? E assim, você tem que querer ser líder, né? Porque senão, não que você não possa fazer uma carreira em Y, acho que a indústria te possibilita isso também, né? Mas, assim, se você está pensando em uma carreira, né? Como você está vendo a do Lênio, talvez a minha, enfim, tem um caminho que você segue e que requer, quanto mais você vai galgando um degrau, mais dessas habilidades que a gente chama de soft skills são necessárias, né? Muito mais do que a parte técnica, né? Perfeito. Liderando oficialmente uma equipe ou liderando por influência, que é uma nova tendência Isso. também. Eu acho que um dos aprendizados que fica aqui para nós é sair da sua contribuição individual numa parte técnico-científica e entrando num ambiente mais complexo, com vários stakeholders, onde você usa o técnico-científico, mas você vai ter que desenvolver outras habilidades interpessoais. Bem, pessoal, essa foi mais um vlog da Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica. Agradeço muito aos nossos dois convidados, Sueli Komagai Inoue, gerente de executiva da Pesquisa Clínica Neurofarma, Lênio Alvarenga, diretor médico na Novartis Brasil. Foi um prazer enorme ter vocês dois aqui. Eu acho que com certeza a nossa audiência teve ricos insights, aprendizados. E agradeço de novo o convite, o aceite do convite de vocês dois.
Na verdade, nós que agradecemos, Adriano e Lênio, foi um prazer realmente estar com vocês. É um bate-papo muito gostoso, e que, né, a gente tem oportunidade virtual de se ver, mas eu acho que o Covid trouxe isso de bom e se você olhar para o lado bom das coisas, né, a gente consegue se conectar mais fácil, né? Então acho que foi muito importante para mim, muito gostoso e foi um prazer estar com vocês de novo. Digo mesmo, e acho que essa nossa interação reforça o que eu gosto muito da carreira na indústria, que é você encontra pessoas incríveis com as quais você pode aprender muito. Obrigado pela interação de hoje e esse que a gente já teve no passado. Muito Obrigado, pessoal. obrigada.